Boa tarde. Seu Mário? Marco. Marco. Seu nome completo, por favor, então? É Marco Aurélio Cunha Villanova. Seu Marco, o senhor tem algum grau de parentesco com a senhora Domingas Pereira da Mota? Não, Excelência. O senhor tem algum grau de amizade ou inimizade com qualquer das partes, dona Domingas ou o senhor Rodrigo? Não. Com o esposo da dona Domingas, que também... Não, Excelência. Certo. Tem algum interesse nesse processo, qualquer que seja ele? Não, Excelência. Certo. Doutor Dylan, o senhor tem alguma contradita com relação... Doutor Dylan, tem alguma questão com relação à contradita da testemunha? Não, Excelência. Certo. Então, senhor Marco, eu vou tomar o seu compromisso do senhor dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado e o senhor souber, com a advertência de que o senhor poderá ser processado pelo crime de falso testemunho, caso o senhor venha mentir ou faltar com a verdade em seu depoimento. Compreendeu? Sim. Então, desde logo, vou passar a palavra ao doutor Washington, que vai começar com as perguntas ao senhor. Na sequência, o doutor Dylan, em nome do autor da ação. E, por fim, se eu tiver alguma dúvida, eu farei as minhas perguntas. Doutor Washington, com a palavra. Boa tarde, senhor Marcos. Eu queria que o senhor esclarecesse como foi o contato do senhor com o senhor Rodrigo, o corretor. O senhor pode fazer uma explanação para a gente, como foi o senhor conheceu, como é que ele chegou até o senhor? Ele chegou, doutor, até a mim através de um anúncio que eu olhei pela internet, né? O anúncio do imóvel. E aí eu fiz contato com ele para a gente negociar a questão do imóvel que ele estava vendendo. Ele chegou a mostrar o imóvel para o senhor? Não, Excelência. Ele chegou a querer vender o imóvel do senhor? Sim, a princípio, quando ele encontrou comigo, eu falei que eu tinha um apartamento para colocar no negócio, na troca do imóvel, que seria o meu apartamento. E ele se interessou em olhar o meu apartamento, e aí eu levei ele para olhar o meu apartamento. Ele falou, não, eu vou vender o seu apartamento. E aí, em seguida, me levou na parte de baixo do prédio lá, que eu estava interessado, que o prédio lá que estava à venda, que seria o outro apartamento, e me informou que não poderia, se eu chegasse a encontrar com o proprietário, que não era para mim falar que aquele imóvel estava anunciado por ele, que ele tinha feito anunciado pela internet. E aí ele me mostrou só a parte da área de lazer do prédio, que foi o salão de festa e piscina, e a entrada do hall do prédio. E que ia depois entrar em contato comigo para falar com o proprietário lá do apartamento, se ele tinha interesse no meu imóvel, no meu apartamento, se ele aceitaria ele como forma de pagamento. Falei, ok. Aí ele chegou a levar o seu Bento no seu apartamento? Sim, aí em seguida ele levou o Bento lá no meu apartamento e o Bento não mostrou interesse no meu apartamento. Então ele se propôs que ia vender o meu imóvel. Eu falei, ok. Aí eu autorizei ele a botar à venda o meu imóvel. O senhor poderia esclarecer para a gente? Eu vou pedir a mesma coisa que o doutor Dylan pediu, Excelência, sobre aquele documento que foi assinado pelo senhor Marcos. Como é um documento dele, o senhor podia esclarecer como é que foi a confecção desse documento, como é que foi feito esse documento, o senhor Marcos? Eu vou pedir para o juiz colocar o documento, para o senhor dar uma olhada nele, para o senhor ver se o senhor lembra desse documento, por favor. Tá. Sim, dona Maria, é o documento 92-63-03-03-94. Esse documento, doutor, que eu assinei, é um documento que ele me pediu para assinar quando ele esteve no meu apartamento. Entendi. E foi o senhor que preencheu o documento total, não? Não, essa assinatura aí só é a parte de cima, meu nome e meu CPF que eu preenchi e assinei embaixo.
Essa outra letra aí, que eu estou olhando e identificando aqui, não é minha, que está com o endereço aí. Não é minha. Essa outra letra aí. Qual que foi a finalidade que ele deu esse documento? Só um minuto, doutor, só um minuto. Vocês estão vendo o documento aí? Tô Sim, olhando. está explanado na tela. Eu não estou enxergando nada. Pode fechar o documento, dona Maria, por favor, já que eles já viram. Eu não vi. Não apareceu para o senhor? Não, mas eu estou com o documento aberto, mas tá. não apareceu, não sei por qual cargas d'água, ele não... Só o senhor que ficou sem. Pois é. Mas eu entendi, eu estava acompanhando o documento que ele falou. A linha Que ele de não raciocínio, foi preenchido o endereço. Tá. Certo. Voltando a esclarecer, então, qual foi o motivo que o senhor Rodrigo pediu para que o senhor assinasse esse documento? O senhor pode falar para a gente, senhor Marcos? Esse documento ele pediu para me assinar, que era para ficar registrado, que ele ia colocar à venda o meu imóvel. O meu imóvel. Aí pediu para me preencher, botar meu nome e meu CPF e assinar. Foi preenchido no meu apartamento, isso aí, teve comigo, falei, ok. Aí eu assinei e coloquei meu nome. Entendi, perfeitamente. Quando que foi que o senhor... como é que depois de encerradas as negociações com o senhor Rodrigo, que aconteceu a aproximação entre o senhor e o senhor Bento para a venda do imóvel dele? Não, após feito isso, como ele não aceitou o meu apartamento, aí o Rodrigo falou que ia vender o meu imóvel. Aí ficou de me dar um retorno e nunca me procurou, ou seja, não conseguiu vender o meu apartamento. Aí, como o Bento não aceitou, aí as negociações parou, né? Até porque eu não tive nem contato com o Bento, não cheguei a conhecê-lo. E um certo dia, depois de uns meses, o Bento encontrou com a minha esposa na loja ali na Asa Sul, na comercial na Asa Sul, e aí ele tocou no assunto do apartamento, o Bento. Depois de uns 3 ou foi 4 meses, se eu não me engano. Perfeito. Estou satisfeito, excelência. Obrigado, doutor. Passo a palavra ao doutor Dylan. É só ligar o áudio do senhor. Boa tarde, senhor Marcos, tudo bem? Boa tarde, doutor. Senhor Marcos, eu estava observando aqui o seu depoimento e eu fiquei numa dúvida aqui, eu gostaria que o senhor esclarecesse. Sim. O senhor conheceu o imóvel através do Rodrigo, correto? O imóvel da dona Domingas, do apartamento. Eu conheci ele que estava anunciado, o imóvel estava anunciado por ele e eu liguei para o Rodrigo. Certo. O senhor chegou aí pessoalmente ao imóvel, a avaliar o imóvel? Não. É como eu expliquei, eu fui só na portaria, que ele foi me mostrar só a parte da portaria, pelo fato que ele disse que o proprietário não queria que eu divulgasse que tinha feito aquele anúncio pela internet. Caso eu encontrasse com ele, para não dar essa informação para o proprietário do imóvel. Se ele te perguntar, você fala que viu através de outra pessoa, não fala que está anunciado. É isso que ele me disse. Eu não tinha entendido por quê, mas eu falei, entendi, né? Ficou só isso. Aí, como ele não tinha acesso ao apartamento que eu queria olhar, ele me mostrou a parte do imóvel só na parte de baixo do imóvel, na portaria. Ficou só isso aí, mais nada. Aí eu não cheguei aí no imóvel. E o senhor lembra dessa data que o senhor se encontrou com o Rodrigo lá no prédio, mesmo que seja lá embaixo? O senhor lembra mais ou menos da data? Doutor, pelo esse documento aí que eu assinei aí, da visita lá que ele foi no meu apartamento, se não me engano, eu olhei 8 de abril, né, que ele foi no meu apartamento. Então, eu acredito que deve ter sido uma semana antes que eu entrei em contato com ele, quando eu vi o anúncio do apartamento. Aí, uma semana ou 2 semanas antes, que aí depois que eu encontrei com o Rodrigo, eu informei do meu apartamento. Então, acredito que seja uma semana ou 2 semanas antes, daquela data desse documento aí de 8 de abril, né? Certo. Então, o senhor sabia que era o Rodrigo que estava vendendo esse imóvel, correto? E a princípio, a negociação não deu certo. Depois, vocês negociaram o imóvel sem a participação dele, né? Que a gente sabe, que a gente tem ciência desse fato, que o senhor acabou comprando o imóvel da dona Domingas, né?
O senhor, da data que o senhor conheceu o Rodrigo, que estava vendendo o imóvel, e quando o senhor comprou o imóvel e negociou, né, com a dona Domingas e o esposo dela, o senhor lembra mais ou menos qual foi o prazo? Olha, após ele não ter... O senhor tenha conhecido o imóvel em abril, né, 2019. Foi em abril. Eu vim adquirir o imóvel em novembro. O senhor adquiriu em novembro, então. Então, de abril, que o senhor comprou o imóvel, em novembro o senhor comprou o imóvel, né? Sim, foi em novembro, porque depois, como ele não aceitou o meu apartamento, que eu queria colocar meu apartamento na troca do imóvel dele, ele não aceitou, eu coloquei o apartamento para o Rodrigo vender. E o Rodrigo não vendeu, aí a negociação parou. Certo. Mas aí em novembro o senhor... Aí deu certo o negócio da compra do imóvel, né? Em novembro, certo? Deu certo. O senhor tomou conhecimento, quando foi finalizar essa venda e compra, o senhor chegou a perguntar para a dona Domingos se ia haver participação do Rodrigo, se o contrato dele estava vigente, se ele ainda estava no imóvel? Não, nunca cheguei a perguntar nada dela sobre isso, não. Nunca perguntei dele. E a dona Domingas também não chegou a dizer nada para o senhor que o Rodrigo não estava mais trabalhando na venda do imóvel. Ela chegou a falar alguma coisa? Não comentou nada. Eles nunca chegaram a falar nada dele, não. Sobre ele, não. Tá bom, excelência, sem mais. Obrigado, doutor. Senhor Marco, eu confesso que fiquei na dúvida de uma... Não sei se o senhor respondeu e eu acabei me distraindo aqui com aquela questão. O senhor disse que o seu Rodrigo foi até o imóvel que pertence ao senhor, né, que o senhor queria colocar no negócio, correto? Sim. Ele levou o senhor Bento até esse imóvel juntamente com a dona Domingas, no seu imóvel? Sim, quando eu liguei para o Rodrigo sobre o anúncio da venda do apartamento, aí ele encontrou comigo e eu falei que tinha o meu imóvel para colocar no negócio. Aí ele foi olhar o meu apartamento, falei, ok, vou informar para o seu Bento e dona Domingas. E após isso ele marcou uma outra data e levou os dois lá para olhar o meu apartamento. Aí foi quando eles olharam e ficaram de dar uma resposta, acredito que uns 2 dias, 3 dias, eles responderam que não tinha interesse no meu imóvel. Mas desculpa reforçar um pouquinho. O senhor fez uma proposta só com base nas fotos do anúncio no imóvel da dona Domingas? O senhor não foi antes olhar o imóvel para ver como é que era a situação dele? Não, o senhor viu no anúncio, ligou para o Rodrigo disse, vou falar com os proprietários, o senhor já tinha antecipado que ia colocar um outro imóvel no negócio, e antes mesmo do senhor ir ao apartamento que estava à venda, eles foram no seu apartamento. É isso? É porque quando o Rodrigo chegou, ele oferecia o meu imóvel. Aí ele falou, vou entrar em contato com o proprietário do apartamento, seu Bento e dona Domingas. Se eles têm interesse no seu apartamento. Aí eles levaram eles primeiro para olhar o meu apartamento. Após isso, como eles não tiveram interesse no meu apartamento, eu não cheguei aí no apartamento lá do Bento e da Domingas. Não cheguei aí. Pelo fato deles não ter interesse no meu apartamento, né? Então a negociação parou ali. Parou ali, tá. Com relação à negociação que o senhor, depois que o senhor disse, foi em novembro, né, que o senhor encontrou novamente com o seu Bento, o senhor pode me esclarecer como foi que se deu a negociação? A minha esposa, o Bento encontrou com a minha esposa na rua. Não. Isso eu já sei, o senhor já falou. Eu quero saber os termos do negócio. Porque aqui no termo de autorização de venda, está que o imóvel vale 1.850.000. Pelo menos foi isso a proposta. Quanto foi que o senhor pagou pelo imóvel e de que forma? Eu paguei o ágio do apartamento. Eu quero detalhes, se o senhor puder reforçar, lembrar um pouquinho. Eu dei uma parte, uma entrada, e De a quanto? outra de 300 mil. Certo. O que mais? E a outra parte eu fiz um parcelamento. Foi parcelado, certo? Foi. Certo. Então, o imóvel que era do senhor não entrou no negócio?
Não entrou no negócio. Tanto é que isso aí foi feito já no final do ano, depois de meses que eu tinha oferecido meu apartamento. Aí depois eu consegui levantar esse recurso e encontrei com o Bento, a minha esposa encontrou com ele, aí eu fiz essa negociação de dar uma parte e negociar a outra parte do valor do ágio, a outra metade. Tem uma informação no processo, agora eu gostaria de o senhor me informar se é verdade ou não, pelo menos foi a informação que o senhor Rodrigo trouxe, que a dona Domingas e o senhor Bento chegaram a morar nesse apartamento que o senhor teria tentado inicialmente colocar no negócio. Isso procede? Sim, eu deixei eles morarem lá no apartamento durante um período. Eu aluguei o apartamento para eles, o meu apartamento. Mas o senhor não tinha vendido ainda esse apartamento? Não, não vendi o apartamento. Ele não entrou na negociação. Fiquei Não, com não. ele. Nem com, não, mas o senhor acabou de dizer que fez um contrato com eles em parcelamento, né? E que depois conseguiu recursos vendendo esse apartamento. Não, o apartamento eu não vendi. Consegui recursos de outra forma, doutor. Ah, então o senhor não vendeu aquele apartamento? Não, nunca vendi ele. Até hoje não vendi o imóvel. Tá, e o senhor então informa que teve um contrato de aluguel com a dona Domingas. Sim. Por quanto tempo? Só por curiosidade eu gostaria de saber. 1 ano. 1 ano. Considerando que o senhor teria falado que o negócio foi fechado em novembro de 2019, por volta de novembro, correto? O senhor mudou-se para o imóvel em que período? Para que eles pudessem ir para o seu apartamento? No final do mês de novembro, isso. Foi no mês de novembro para dezembro de 2019. Então, vamos interpretar que o senhor está dizendo que a partir de dezembro o senhor foi para o apartamento lá da Avenida Águas Claras e eles foram para o seu apartamento. Sim, sim. Só por uma questão de desencargo de consciência, por quanto que o senhor estaria vendendo o seu apartamento na época, o senhor lembra? Se eu não me engano, foi por 650 mil. 650. Então, era esse valor que o senhor gostaria de ter colocado no negócio inicial? Era esse o valor? Porque o ágio do imóvel era 900 mil. E eu tinha só o meu apartamento para dar o valor, entendeu? E era quitado ele? Que era quitado, exatamente. E aí eu ia negociar o restante. Como ele não houve interesse, eu coloquei a venda, que também não consegui vender. E aí o senhor assumiu, com o ágio, você assumiu as prestações do imóvel? Sim, assumi, dei 300 mil e fui pagando o restante. Dei uns carros que eu tinha e aí eu fui pagando em parcelas o seu Bento. Mas o que eu falei, o senhor fala que era ágil, então ele tinha um financiamento. Sim, tinha um financiamento. Era junto à Caixa, junto ao que banco? Junto à Caixa. Uhum. E o senhor conseguiu a transferência ou ainda está pagando o contrato de gaveta? Não, ainda estava pagando. Eu não cheguei a fazer a transferência da Caixa, não. Então ainda está no nome deles ainda o imóvel. Não, o imóvel foi... Depois eu vendi o imóvel, entendeu? Passou para frente já. Para frente já. Não chegou a transferir para o meu nome. Já passei para outra pessoa. E por último, a última pergunta, o senhor falou que autorizou o senhor Rodrigo, a vender o seu imóvel, esse de 650 mil, correto? Na época. Sim. O senhor chegou a assinar algum termo de autorização de venda com ele? Não, o único documento que eu me lembro que eu assinei é esse documento que foi colocado aí, que ele pediu para mim assinar. Botar meu nome e o CPF. E assinar embaixo. Mas o senhor lembra do título que era esse documento, que chamava-se visitas, né? Não era termo de venda. Não era termo de venda. Ele mandou só eu assinar. Ele subiu no meu apartamento, fez uma filmagem e mandou eu assinar esse documento aí. Só foi o único documento que eu assinei. Que eu me lembre, né? Não sei se tem mais algum documento, que eu não me lembro, só foi isso aí. Tá bom, muito obrigado. Está encerrado o seu depoimento. O seu Marco já está dispensado. Pode, por favor, chamar a sua esposa? Ok.